níveis, né? É aquela situação, voltando ao ponto, né? A política não é boa intenção, é bom interesse. E o que é do interesse da política? É o capital político. Exatamente. E o capital político, ele se dá de N maneiras, né? A visibilidade é um deles. Exato. Né? E aí é onde entra a questão da mobilização. Né? Porque hoje existe uma ferramenta fundamental, né? Que é o hashtag cancelamento. Né? Que, assim, forte impacto emocional. Né? O forte impacto emocional. Os movimentos, né, que sofrem as suas mazelas precisam se organizar para ser um capital político interessante. Né? Porque, infelizmente, o jogo é de interesse. Não existe o bonzinho ali. Existe o cara que está interessado em resolver uma dor para elevar a sua moral e ganhar capital político para na próxima eleição ele conseguir se reeleger de novo. Né? Porque vai dizer o Friedman. É o público-alvo dele, né? Então... Vai dizer o Friedman, né? O político tem duas grandes fundamentais preocupações. A primeira é a eleição. A segunda é a reeleição. Ponto. A preocupação é essa. Né? Então, o movimento tem que passar a ser interessante para essa classe, a fim de que eles consigam olhar para cá e entender que há um interesse para eles aqui adotar esse público para resolver essa dor. E aí é saber negociar. E aí, Islânio, existe uma expressão bíblica que eu gosto, que diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, na minha perspectiva, é assim: como esses atores eles vão atentar para isso se não há quem anuncie que isso é importante? Exato. E quem anunciará? Nós. É a gente. Ou nós anunciamos, ou então nós somos... Agora tem que saber negociar, porque muitas vezes o público, né, o que acontece geralmente, como é que um político geralmente consegue desmobilizar um movimento que está, de certa forma, causando um arranhão na imagem dele? É o seguinte: todo movimento, querendo ou não, existe uma liderança. Né? Existe uma voz que se coloca de modo que as pessoas de movimento passam a se reportar a ele. E é aquela pessoa que geralmente é indicada para negociar, né, com os órgãos públicos, executivo, o legislativo, quem seja. E aí, geralmente, chega-se lá, o que é que se faz? No lugar de o político beneficiar o grupo, o político beneficia esse negociante a fim de que ele desmobilize. E aí, o que é que faz? Tá aí a causa ateia. A cooptação, né? Tá aí a causa ateia com N questões para serem resolvidas. Acessos, inclusão, acesso à saúde, tratamento, etc e tal. Essas são as dores. O que é que o político vem? Crachazinho. Meu Deus, um crachá do TEA, um hashtag TEA. Gente, isso é perfumaria. Né? O que é que isso está fazendo de fato de efetivo para as dores de quem tem filhos com TEA em casa? Nada. Mas o político que faz isso tem a coragem de postar na rede social que ele é amigo do TEA. Agora, o que é que ele está fazendo de efetivo por essa dor? Por essa autonomia. Os pais estão aí enfrentando lutas e mais lutas para conseguir recurso na justiça, que muitas vezes não tem. E muitas vezes o que acontece? No lugar de ser um pai da periferia que não tem condições de bancar a terapia do filho, quem tem esse acesso é o cara que é da classe média, que é amigo do juiz, que consegue negociar para não pagar do bolso dele, que ele pode pagar. Aí, no lugar de ser o pobre, que não tem condições, é o rico que pode, porque tem os acessos. Né? Então, infelizmente, é uma briga em glória. Né? É uma luta em glória que precisa se chamar atenção para isso. Agora, como? Mobilização. Agora, mobilização organizada, crítica e muito bem estruturada, para evitar, inclusive, a cooptação da liderança. Porque, do contrário, é mais uma... o cavalo de pau, né, no Titanic. Não vai dar certo, infelizmente. E a gente vê assim, que há muitos